Gente, eu quero trazer uma outra questão também relacionada aos Estados Unidos, que tem a ver com aquela taxação do Donald Trump. Depois de uma conversa com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, Donald Trump decidiu recuar, suspendeu as taxações de bens que se enquadrem no acordo dos Estados Unidos com o México e Canadá até o dia 2 de abril. E essa é a segunda mudança de postura que a gente tem acompanhado nos últimos 2 dias. Na quarta-feira, ele já havia anunciado que montadoras, em conformidade com o acordo entre países norte-americanos, receberiam uma isenção de 1 mês das tarifas de 25% impostas aos 2 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos no início desta semana. Esse alívio tarifário não contempla o Canadá. E o primeiro-ministro Justin Trudeau disse nesta quinta que o Canadá seguirá em guerra comercial com os Estados Unidos, mesmo que aconteça uma pausa nas taxas. Ô Zé Maria Trindade, você acha então que esse discurso de Donald Trump tem a ver exatamente com esse objetivo? Negociar, discutir e suspender a partir do momento que os outros países também atendam às vontades dos americanos e, digamos, americanos que colocaram o Donald Trump no poder? A minha conclusão é de que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com essa postura de Donald Trump em defender desta forma os Estados Unidos. É uma política totalmente voltada para os Estados Unidos, e ele foi eleito para isso, e a proteção assim chega a exageros. Ele abriu exceção para a linha de automóveis, né? Isso hoje, no caso do Canadá. E está abrindo exceção para o México, querendo que o México cuide de alguns assuntos, principalmente para evitar aquela história lá da fronteira e proteger os Estados Unidos contra a migração. Talvez seja o que ele queria na cabeça de negociador, era isso. Então, apresenta e coloca na mesa um problema muito maior, e aí o oponente, que é o negociador, recua, e aí uma saída menor. E o México vai aceitar, né, tomar conta da fronteira e talvez até ajudar na construção do muro que não quis lá atrás. E aí o Trump é o vitorioso na negociação. Só que esse tipo de processo na atividade privada é eficaz, porque a atividade privada visa exclusivamente lucro e resultados e pronto. Acontece que um país, ele é um transatlântico e não faz vamos dizer, esses movimentos bruscos. Não dá cavalo de pau, como se diz aqui. Ele tem que mover num sentido só e uma mudança muito de leve. E o que está fazendo o Trump é isso, dando um cavalo de pau num transatlântico. Então, ninguém sabe qual será o resultado para os Estados Unidos nesta guerra tarifária que acendeu o mundo inteiro. Veja bem, no caso da Ucrânia, os Estados Unidos criou contra ele um contencioso político muito grande. Hoje, o posicionamento do Macron, presidente da França, é duríssimo, dizendo que a Europa tem que se armar e que acabou a inocência, para se ter uma ideia. Então, é muito difícil de prever qual será o resultado. Na iniciativa privada, a gente saberia que o negociador está no comando e se daria tudo bem. Na atividade política e pública de um país como os Estados Unidos, ninguém sabe qual será o resultado. Exatamente. O que você prevê, Gustavo Segre, baseado na sua experiência dessas negociações entre países, diplomacia e etc.? Ontem comentava, repito agora, tem 2 metodologias para negociar. Uma se chama primal e outra se chama cognitiva. A primal é eu coloco a minha força e o outro se subjuga ao meu poder. É o que aconteceu na reunião de Zelensky com Trump. A outra é a cognitiva, em que a gente coloca na mesa, eu exponho a minha expectativa, o outro expõe a dele e buscamos um ponto em comum. Também não seria o caso agora entre Estados Unidos, México e Estados Unidos com o Canadá. Mas quando se trata de uma necessidade, e México depende muito mais dos Estados Unidos que ao contrário, tem que buscar alguma opção. Aí estabelecidas são 3 medidas. Uma, qual é a minha expectativa de máximo? Ou seja, qual é tudo que eu quero conseguir do outro? A outra, qual é o mínimo que eu posso aceitar no outro? E a metade entre essas, ou uma linha entre essas 2 opções, é o que está sendo feito agora
através dessa negociação entre México e Estados Unidos. Certamente, romper as negociações não é bom. Eu acho que o Canadá vai pagar o preço por isso. Mas o Trump tem o poder dos Estados Unidos para negociar e, obviamente, as pessoas que estão negociando com ele, no caso, a presidente do México e do Canadá, primeiro-ministro, estão dizendo, ok, até onde eu posso ir? Porque da mesma forma que Estados Unidos coloca a sua expectativa de máxima, de mínima, e no meio tentar encontrar um acordo, os outros países também colocam isso. Alan Gani, eu entendo que esses acordos, eles de certa forma resolvem o problema, mas por enquanto, porque são acordos que têm prazo. Então lá em abril a gente vai avaliar novamente. Eu fico imaginando os presidentes desses países que estão enfrentando essa guerra comercial, o quanto tem sido difícil manter certa tranquilidade para lidar com as suas questões internas, pensando que daqui a um mês eles vão ter de entrar num embate ou diálogo com Donald Trump novamente para tentar ajustar a situação. Exatamente, Evandro. Lembra que lá em janeiro o México e o Canadá seriam taxados. Aí o Trump falou, olha, vou te dar mais um mês. Aí passou um mês, bom, agora vocês vão ser taxados. Aí, novamente, ele flexibiliza em relação ao México. É a segunda vez que ele faz isso. E vai gerando, evidentemente, uma incerteza. Talvez o Donald Trump, ele mesmo, esteja dividido em relação à política comercial que ele vai adotar. Talvez algumas pessoas próximas dele tenham aconselhado, olha, presidente, vá com calma aí, porque isso pode trazer também mais inflação no curto prazo nos Estados Unidos. O que ele estaria fazendo, então? Um teste? Talvez um teste, talvez tentar algum benefício em relação ao México, ou talvez ele colocou na campanha dois interesses que são antagônicos, que é mais protecionismo para visar uma reindustrialização dos Estados Unidos, trazer algumas empresas de volta, só que ele também fala em menos inflação. O problema é que a curto prazo, você colocar barreiras protecionistas, Evandro, você vai trazer aumento de preço. É mais barato produzir no México ou comprar energia do Canadá ou papel e celulose do Canadá. Então, você vai trazer um aumento de preço. E aí, como é que fica a população norte-americana? O índice de confiança do consumidor americano despencou. O último dado, mostrando que esse consumidor está mais preocupado. Então eu vejo que talvez o Trump esteja tentando resolver essa equação dentro da cabeça dele. Como é que ele vai chegar num meio termo? Mas, de qualquer modo, o protecionismo, o consumidor não gosta. Tem um minutinho para você, Piperno. Fale. Ele age como alguém que imagina que bravatas vão intimidar governos altivos. A presidente do México, antes desse recuo dele hoje, publicou uma resposta primorosa no Twitter, enumerando uma série de setores e produtos da economia e até mesmo turismo e também serviços e tal, dizendo, olha, se você não precisa frequentar aquele território murado que tem a Disney, você pode ir para Cancún, aqui para América do Sul, ou você não tem que comprar o iPhone deles, tal, você pode comprar o Samsung, eu não sei o quê, você não tem que comprar o carro da marca tal, você pode comprar da X ou aqui, ou no Oriente, no Japão. O fato é que ele esqueceu-se talvez de uma pequena variável. Aí não é só uma questão de taxar países, mas, sobretudo, de taxar empresas americanas que se instalaram nesses países. E como é que ele vai resolver isso agora? Então, eu imagino que, no final das contas, talvez a China receba algum tipo de taxação, sim, o Brasil, mas duvido que aconteça alguma coisa com o Canadá e México.